Fala pessoal, mais um conteúdo aqui no canal e hoje eu vou estar ensinando para vocês como construir dois visuais que representam muito bem a correlação entre medidas aqui no Power BI, tá? Imagine aí num cenário que você tem várias medidas construídas aí em DAX, podem ter vindo aí de distintas tabelas, de várias tabelas também, e você quer analisar a correlação entre elas. Correlação nada mais é do que a relação entre duas variáveis, tá? No nosso caso, a gente vai analisar isso para várias variáveis. Ao todo vão ser 9 medidas, tá? Então, o meu dataset, ele já está criado, é um dataset bem simples, mas com certeza aí na sua aplicação você terá um dataset diferente, mas eu criei um dataset simples para você depois simplificar a analogia aí com o seu contexto, tá? Com o seu problema. Basicamente, os visuais serão esses. Aqui você vê um painel onde eu seleciono tem aqui alguns parâmetros, essas serão minhas variáveis, e quando eu selecionar uma aqui e depois outra, vai aparecer um gráfico de barra e de linhas. O primeiro valor, a primeira métrica será um valor em barras, o segundo será o valor em linhas. E aí você tem um histórico aí, de um gráfico que permite aí relacionar o comportamento das duas variáveis. E segundo, eu vou explicar como construir uma matriz de correlação, uma tabela, né, de correlação. E, assim, sendo bem simplista, essa tabela nos diz qual correlação é mais forte positivamente e qual é mais forte negativamente e quais são mais fracas. Quanto mais azul, mais forte esse azul, mais positiva a gente tem a correlação. Quanto mais vermelho, mais negativa é a nossa correlação. Correlação positiva é quando uma variável acompanha o comportamento da outra. Então, se um valor da variável 1 subiu e ela tem uma correlação positiva forte com a variável 2, a variável 2 também vai subir de valor. E a correlação negativa é o inverso. Quando a variável 1 sobe, se ela tiver a correlação negativa forte com a variável 2, a variável 2 tende a descer ou diminuir de valor. Certo? Então, vamos aqui à nossa prática. Bom, eu peguei um dataset bem simples, vou mostrar aqui como está para vocês. Tá? Essa é a minha tabela. Basicamente consiste em uma coluna de data, tá? Então, quando esse evento aconteceu, isso vai ser muito importante para a gente construir o gráfico ali de barras de linha. Também a matriz de correlação. E aqui eu tenho vários valores, tá? Então, tenho várias métricas, todas essas colunas são métricas. Tem uma coluna aqui de index, mas a gente não vai estar utilizando ela. O nosso ID, mais ou menos, vai ser aqui baseado na data, tá? E, bom, bem simples, tá? Mas imagine que você tem várias colunas, você pode ter um cenário que tem várias tabelas fato, ou seja, tabelas fatos que tenham coluna de data e que tenham valores numéricos, e você vai criar medidas, né, através dessas várias tabelas. Eu já criei as minhas, tá? Então, as minhas medidas estão bem simples aqui. Criei uma tabela aqui adicional com a medida 1, medida 2, medida 3. Você está vendo aqui que são cálculos simples, aqui uma soma da coluna C, Y e L da tabela CARS. A outra é a soma de uma outra coluna, soma da coluna DISP da tabela CARS, tá? Então, para simplificar bem aqui, tenho 9 medidas. Eu poderia estar fazendo a medida 1 com soma de uma outra coluna, de outra tabela, enfim. Mas o importante é ter as suas medidas aqui prontas, tá? E aí a gente vai para o nosso primeiro visual. O primeiro visual, ele vai ser bem rápido de construir, porque tem uma função chamada, uma nova função, nem é tão nova assim mais, mas muita gente ainda desconhece, chamada Field Parameters, que eu expliquei alguns vídeos atrás. Se você vê o vídeo das 3 novas features do Power BI, uma delas é chamado Field Parameters. E aqui eu vou criar um Field Parameter. Então você vem aqui em Modeling, novo parâmetro, e aqui Fields, tá? Eu acho que se não aparecer aqui, tente baixar aí uma versão mais atual do Power BI e veja também se você tem Options, vem aqui em Options, que aqui em Preview Features, quando você vai em Options, tem essa opção Field Parameter. Se tiver desabilitada, você não vai ver aquilo lá. Você habilita aqui, dá o OK, ele vai pedir para você reiniciar, aí você, né, fecha o que você tem aberto de Power BI e abre de novo, vai estar habilitado aqui. Então a gente vai clicar aqui em Fields, já abriu essa telinha. Aqui, basicamente o tipo do parâmetro, né?
o nosso vai ser fields. Eu vou dar um nome, vai ser parameter 1. E aqui eu vou selecionar os campos que eu quero. Esse field parameters basicamente permite você selecionar o que você quer analisar. Basicamente é isso. Então, te dá uma opção aí, você coloca os campos que você quiser, e aí isso fica um slicer aqui, e você pode clicar para esse slicer, ele vai interagir com outro visual que tiver aquele mesmo campo, e vai alterando os campos. Vamos fazer aqui, porque falando fica meio abstrata a ideia, né? Então, vou selecionar os campos que eu quero alterar entre, né? Serão as minhas medidas. Tenho 9 medidas, e deixa aqui selecionado, Add Slicer to the Page, Create. Bom, parameter 1, criamos aqui. E aí, eu vou fazer o mesmo passo de novo. Vou criar o parameter 2. Vem aqui, Modeling, novo parâmetro, Fields, o 2. E aí, eu vou selecionar todos esses campos novamente. Bom, temos aqui os nossos slicers, tá? Aqui eu posso selecionar qual variável eu quero ver, mas agora vamos, né, criar um visual para fazer sentido. Eu vou criar aqui um gráfico de linhas e colunas, tá bom? Vou aumentar aqui para dar o espaço. É melhor aqui, senão a gente não tem espaço depois para a tabela. Eu não vou me atentar muito à formatação, tá? Então os visuais que eu vou fazer aqui vão ser bem, digamos, crus, assim, meio sem formatação. Mas aí você edita aí a formatação e eu posso fazer uma aula sobre melhores práticas de formatação depois, mas não é o foco agora. E aqui eu vou adicionar, primeiro eu quero no eixo X a minha data, o meu campo data. Aqui eu vou pegar direto da tabela, mas se você tiver várias tabelas fatos, provavelmente você vai ter uma tabela calendário aí, ligando todas, né? Então você pega a data que está em comum entre todas essas variáveis, como todas as minhas variáveis vêm de cálculos vindo da mesma tabela, eu vou pegar a data da mesma tabela. E aqui no eixo Y, eu vou colocar esse campo aqui, ó, parâmetro 1, e no eixo de linha, no eixo Y também, mas como valor de linha, vou colocar o parâmetro 2, tá bom? Olha aqui como ficou. Você já está vendo aqui que o M7, minha medida 7, ele está como valor de barra, e o M3 está como valor de linha, certo? A gente já criou um visual que está analisando dois KPIs aí ao mesmo tempo, com relação com aí o contexto histórico entre eles. Mas esse slicer eu consigo clicar em vários outros, tá? Olhando por uma ótica de usuário, eu acho que não é muito vantajoso. E aqui, se você não seleciona nada, vai aparecer todas aqui no parâmetro 1, né? Mesma coisa aqui. Olha como fica. Então, por uma ótica de UX, né? UI, UX, eu setei esse slicer como, vem aqui, single select. Ou seja, você só pode selecionar um valor por vez. E aqui, a mesma coisa, single select. Então, agora, eu tenho certeza que o usuário só vai conseguir selecionar um valor por vez. Tá? E aqui você consegue colocar data label, marks, só uma questão de formatação mesmo. Deixa eu ver o data label na coluna. Ele pode ser, deixa eu ver, M1 que está na coluna, né? Importante frisar aqui. Quando você faz, é melhor fazer isso, e eu já te explico por quê. Você formatar tudo de uma vez. Deixa eu colocar aqui, e aí eu quero meu valor numa... Não, acho que ficou preto, ficou melhor mesmo. Mais uma background assim, que deu um destaquezinho. Beleza. A posição da coluna vai ser fora e a posição da linha vai ser embaixo da linha. Vamos ver aqui algo que fique melhor aqui. Beleza. Deixa eu ver. Pode confundir talvez esse data label. Mas, enfim, por que eu não editei... Deixa eu ver aqui, ó. Por que eu não editei? Cliquei aqui no M6, que no caso é a minha coluna, e editei aqui. Por quê? Eu fazendo isso aqui, vamos alterar a cor do background desse aqui para um azul. Ficou azul. Só que quando eu mudo, ele volta para a formatação anterior. Só o M6 que está com essa cor, entendeu? Tem essa limitação.
Então, se você for formatar aqui o seu visual, e especificamente para Data Label, ele te permite selecionar a série que você quer editar. Se você vê o nome da variável aqui, saiba que você está formatando só para quando aquela variável for selecionada. Então, geralmente, quando eu vou formatar, eu clico aqui em All. Como eu editei especificamente M6, vou ter que reeditar ela aqui, né? Então, vem aqui em All e tem, assim, a consciência de que você vai estar editando para todos. Então, é melhor você estar... Deixa eu ver aqui. All. Você setar algo que não confunda muito, tá? Mas, isso aí, como eu disse, eu não vou focar muito aqui na formatação. Você já consegue fazer esse visual aqui. Só vou colocar para não... Vai ser... Não, é... Data Labels mesmo. Pá, pá, pá. Vou voltar com esse aqui. Você poderia diferir aqui. Não, fica bem ruim. Ou você pode editar todas as métricas em um formato, e aí você vai ter assim, a mesma formatação para todas, tá? Eu não vou fazer isso aqui, porque o foco, de novo, não é a formatação do visual, é a construção e a funcionalidade dele. Então, o primeiro visual nosso está pronto. Agora vamos para a matriz de correlação, que aí já é um pouco mais complexo, tá bom? Eu vou criar aqui em outra página, só para ficar bem grande aqui para vocês. E o primeiro passo para eu criar a matriz de correlação é criar uma tabela sumarizada com todas essas tabelas, com todas essas medidas. Como que eu faço isso? Eu venho aqui e clico aqui numa tabela, já venho aqui em Table Tools e vai ter aqui New Table. Clico aqui. Deixa eu pegar aqui meu OneNote, que aqui tem os passos, tá? E vocês podem copiar essa fórmula aqui. Eu estou pegando aqui de um projeto que eu fiz, mas não contém nenhum dado sensível. Vou chamar essa tabela aqui de KPI Summarized. E a sintaxe, né, a estrutura da fórmula que eu vou colocar é essa aqui. Só que eu vou fazer aqui com vocês, porque estou com colunas aqui de um projeto aqui que eu realizei. Primeiro você vai chamar a função summarize columns, tá? Então, isso aqui basicamente você vai estar criando uma tabela sumarizada, e a sintaxe dessa função é tipo um group by, se você já lidou com SQL, tá? Você vai dizer para essa função quais categorias você quer agrupar, então, pelo que você quer agrupar e o que você quer agrupar. E aí, esse o que tem que ser algum cálculo de agregação, né? Como as nossas medidas lá do M1 até o M9 já são cálculos de agregação, já tem alguma função de agregação, soma, um average, ou um max, um min, eu vou só chamar o que eu quero agrupar, que no meu caso é date, né? Eu quero que cada linha tenha a minha data ainda, e cada coluna vai ser respectiva a uma medida, tá bom? Então, primeiro eu chamo aqui o date, e eu posso aplicar um filtro. Então, Summarize Columns, ele tem que é o Group by Column Name, e aí você consegue filtrar a tabela também. No caso aqui, eu tinha filtrado por data, mas como eu já tenho um dataset aqui com as datas que eu quero analisar, eu vou remover o filtro de data. Mas, se vocês quiserem aplicar qualquer filtro de data, chama a função filter, chama a sua tabela calendário, e aí vocês especificam aí um start date, ou seja, minha data tem que ser maior do que essa data aqui, e um end date, né? Minha data tem que ser menor ou igual a essa data aqui. E você limita aí o seu conjunto de dados. Por que é interessante você criar uma limitação na data? Porque num ambiente dinâmico, você vai estar adicionando informação todo dia para suas métricas. E às vezes, se você tiver aí várias tabelas, às vezes essas informações não estejam no mesmo ritmo, ou seja, talvez para um mês você tenha o valor de uma métrica e não tenha para outra. E aí essa correlação, o coeficiente de correlação, ele pode ficar meio ruim, porque ele no final ele vai estar pegando todos os valores que você tem para certa métrica e todos os valores para outra. Então, se você tiver um valor em branco para uma, porque, sei lá, ainda não atualizou uma tabela, isso vai impactar no cálculo do seu coeficiente de correlação. Então, eu recomendo muito para um ambiente dinâmico. Se você tiver dados estáticos que não vão ser mais alimentados, tudo bem. Mas se você tiver dados aí que estão sendo alimentados, coloque um limite de data
para calcular seu coeficiente de correlação. Estabeleça, eu vou calcular o coeficiente de correlação baseado nos dados de 2021 e 2022 e até, sei lá, fevereiro de 2023. E é isso. A minha amostra vai ser essa, tá bom? E aí depois você pode ir adicionando, se certificando que você tem dados para todos os períodos analisados. Então, no caso, eu vou eliminar, porque eu já sei que tenho dados para todas as datas aqui. E aí agora eu vou chamar as minhas colunas. E a sintaxe é a seguinte. Primeiro você dá um nome para sua coluna, aqui no caso a minha vai ser M1, e chama a expressão que você vai agregar. Então, a minha coluna M1 vai ser referente à minha medida M1, tá bom? Posso apagar isso aqui. E aí eu vou repetir isso para todas as outras medidas. Deixa eu repetir esse código aqui. São 9 medidas. Repetir ele 9 vezes. Opa, acabei fechando aqui. Então, M2 vai ser a minha M2, minha M3, referente à medida M3, e assim vai. M9. E dou um OK. E dou um OK. Pronto, criei a minha tabela sumarizada aqui para todas as medidas. Tá? Então, bom, essa tabela você tem aí valores que podem ser de diferentes tabelas. No caso aqui, repito, eu estou analisando, eu já tenho um dataset bem estruturado para esse case, mas no mundo real, né, você vai ter provavelmente aí 9 medidas, provavelmente as 9 não virão só de uma tabela. Né? Então é importante você criar essa tabela sumarizada, lembrando aí com limite de datas até quando você tem dados, tá? Porque se tiver um em branco aqui, vai impactar no coeficiente de correlação. Criando essa tabela sumarizada, o próximo passo é criar uma lista só com os nomes, na verdade não uma, mas criar duas listas só com os nomes dos nossos KPIs, das nossas métricas. Então, vem aqui em New Table de novo. Vou criar uma lista KPI List 1. Isso aqui, você abre o colchetes e fecha o colchetes, você vai estar criando uma coluna com os valores que você especificar aqui, tá? Então, vamos lá. Primeiro valor meu vai ser o M1, logo depois o M2. Eu acho que eu posso reutilizar o que eu fiz aqui, ó. Já ensino a vocês reutilização de códigos, tá? E aí eu vou apagar. A vírgula não precisa apagar. Apagando isso. Essa é a minha KPI List 1, tá? Tem que apagar a última vírgula. Essa é a minha primeira lista. Eu já vou copiar ela, porque eu vou criar uma lista igualzinha, vai ser chamada KPI List 2, tá? Criei a segunda lista. Então, se vocês verem aqui nos dados, aqui eu tenho duas tabelas iguais, certo? Com o nome das minhas variáveis. Importante ter o nome delas certinho. E agora eu vou calcular o meu coeficiente de correlação, né? Agora tudo preparadinho. Você aqui, depois você pode ocultar essas tabelas do seu relatório, mas não vou fazer isso agora. E para calcular o coeficiente de correlação, tive que correr atrás um pouco né, da literatura e da explicação da fórmula. E a fórmula que eu encontrei a mais utilizada, utilizando para se calcular coeficiente de correlação, essa fórmula aqui, tá? A gente vai calcular separadamente esses carinhas aqui, esse XY, esse X, esse Y, o X
ao quadrado, tá? Que é diferente desse x, desse somatório de x elevado ao quadrado, tá? Esse aqui é diferente desse. E você vai ver isso quando a gente estiver calculando a fórmula. Então, vamos lá, só para ficar mais concreto. Eu vou fazer tudo aqui em medidas, tá? E todas vão ter uma sintaxe parecida. Eu vou copiar aqui a sintaxe que eu fiz para um. E eu vou explicando aqui o cálculo em DAX. Então, é aqui em New Measure, nessa tabela. E a gente vai começar pelo cálculo... Cálculo do coeficiente x, primeiro. Correlation Coefficient x, tá? Aqui veio tudo com muito espaço, mas vocês conseguem ver. Aqui, primeiramente, eu vou declarar as minhas variáveis. Então, eu vou ter variáveis aqui. Deixa eu ver se eu... Tá. Vamos fazer passo a passo. Isso. Tá. Primeiro eu vou chamar meu current x. O que seria isso, basicamente? Deixa eu voltar aqui. Eu vou ter que analisar naquela tabela que eu criei, sumarizada, eu vou ter que dizer para a minha fórmula, eu vou ter que primeiro dizer qual valor que está selecionado, né, qual valor que eu estou analisando. Então, eu vou sempre analisar dois valores. É uma correlação coeficiente, né, ele é sempre entre duas métricas. Tem vários coeficientes de correlação, mas um coeficiente ele só diz respeito à correlação entre duas variáveis. Então, eu vou estar selecionando primeiro um valor da lista 1 e outro valor da lista 2. Uma métrica da lista 1 e outro da lista 2. Aqui eu utilizo a minha função selectValue. KPI list 1, eu vou colocar o value. KPI list 2, vou colocar o outro value. Deixa eu... Então, aqui, o valor x e o valor y. O valor x vai ser o que está selecionado na lista 1, o valor y selecionado na lista 2. E agora eu vou criar uma tabela virtual. O que essencialmente é uma tabela virtual? É uma tabela que é criada só dentro dessa medida em DAX. Tá? Ela só existe nessa medida em DAX. Você não consegue ver ela. Por que eu estou criando uma tabela virtual? Porque o cálculo que eu vou fazer depois, ele precisa ser no contexto de linha. Então, eu preciso de uma tabela para fazer um cálculo posterior, considerando o contexto de linha, ou seja, linha por linha dessa tabela. Mas eu não preciso mais dessa tabela para mais nada, só para aquele cálculo. Então, faz sentido eu criar uma tabela virtual. E a minha tabela virtual, ela vai ser uma tabela sumarizada também, mas agora eu vou só chamar a tabela summarize, porque eu vou estar utilizando apenas uma tabela, tá? Vai ser a minha tabela já sumarizada aqui, ó, KPI Summarized. E agora eu vou dizer, para a minha KPI Summarized, deixa eu ver aqui como é. Tá, eu ainda preciso da minha date dela. Vou estar sumarizando essa tabela. E pelo que eu vou estar sumarizando, agrupando, é a minha date. Por que você fez isso aqui? Não sei por que está fazendo isso. Tá, vou até aqui. Minha date, ponho vírgula. E agora, mesma estrutura da Summarized Columns. Eu vou ter que dar um nome primeiro. Então, a minha primeira coluna vai se chamar X. E nessa coluna X, deixa eu olhar a sintaxe, eu vou chamar uma função chamada switch. Switch é como um grande if aqui no Power BI. Ela pode variar, ela pode tomar vários valores dependendo de uma condição. Tá? E switch, ele geralmente vem acompanhado pelo true primeiro. Tá? Switch true, se for verdade, você pode olhar mais na documentação para saber sobre essa função em DAX. E aí eu vou chamar os possíveis valores que a minha variável x ela pode ter. Então, esses carinhas aqui, x e y, eles vão assumir os valores das minhas variáveis. Como eu tenho 9 variáveis, eu vou ter 9 possíveis valores para o x. Então, aqui, deixa eu voltar. Primeiro, o meu current x. Se o meu current x, né, que é a minha variável que eu declarei aqui, se o valor selecionado dela for igual a M1, ou seja, se eu estou selecionando, considerando
a minha primeira variável, primeira medida, eu quero que você retorne, e agora eu tenho que colocar uma função de agregação, tá? A minha escolhida aqui vai ser o max, mas lembrando, essa função de agregação, ela pode ser qualquer uma, tá? Pode ser um sum, pode ser um max, porque no final eu vou ter, como eu tenho aqui o valor dia, e eu tenho valor, assim, eu tenho um dia para cada linha dessa tabela, ou seja, é um dia único para a KPI Summarized, e eu também vou ter um dia único para essa nova tabela virtual, eu posso escolher qualquer função de agregação, porque não importa muito, porque o cálculo vai considerar o valor por linha. Então, na real, eu estou chamando uma função de agregação, mas não vai agregar nada, porque a nova tabela ela já tem o mesmo nível de agregação da tabela KPI Summarized. O que eu estou fazendo, o porquê dessa tabela virtual, é só por causa dessa lógica de switch entre duas colunas. Vai ter a coluna X e vai ter a coluna Y. Está meio abstrato, mas vocês vão entender assim que funcionar. Então, eu vou pegar o máximo valor da minha KPI Summarized M1. Tá? E aí, vocês podem deduzir aí, pela lógica que isso aqui vai se repetir aqui para as 9 medidas. Tá bom? Então, eu vou aqui, rapidamente, copiar aqui todos. Pronto. Fechei o switch da coluna X que eu estou criando. Vou fazer o mesmo switch para uma coluna chamada Y. Tá? Então, vou copiar o código inteiro, coluna X, fazer a mesma coisa para a coluna chamada Y. Só vou mudar o nomezinho aqui. E aí, eu fecho a minha tabela, eu crio a minha tabela virtual. E aí, o meu resultado para a variável X vai ser return, né? Toda vez que eu declaro uma variável aqui, eu tenho que ter um return no final. Vai ser um sumX. Vou chamar essa função que faz uma soma aí de linha por linha, né? SumX da minha tabela virtual. E aqui dentro eu vou chamar o meu parâmetro, né? Como a gente está calculando o valor x, eu só quero o x primeiro. E pronto, tenho aqui minha variável x. Ou como que eu vou calcular a y? Tá? A y é a mesma coisa, eu vou até copiar e vou criar uma nova medida. Todas agora vão ter a mesma lógica daqui para cima, tá? Então isso aqui vai se repetir para todos os outros outras variáveis aqui, outras medidas que a gente está criando, para depois construir o coeficiente de correlação. O que vai diferir é só isso que eu vou estar calculando aqui. No caso, eu estou calculando o y para essa medida, uma outra medida. Agora eu preciso calcular o xy, o produto entre eles. Então você vem aqui e multiplica. Faz isso aqui, ó, uma coluna vezes a outra. Também tem o x ao quadrado, que é diferente dessa medida elevada ao quadrado, tá? Tem o x2, vamos chamar assim. E agora, a última seria o y ao quadrado. Y versus y, e aqui eu mudo o nome também, y ao quadrado. Pronto, criei tudo que o meu coeficiente de correlação precisa. Assim, eu poderia ter feito tudo em uma métrica? Poderia, mas ia ficar um negócio gigantesco dentro de uma medida, né? Gigantesco. Então, vamos fazer aqui mesmo. Talvez não ficasse gigantesco, né? Mas, porque aqui no final ia ser tudo, mas eu só ia diferir isso, mas para fins didáticos, para ficar bem claro, eu dividi esses cálculos. Então, com
esses 5 carinhas aqui calculados, a gente vai para o cálculo da nossa fórmula aqui, que eu mostrei aqui, ó. Então, basicamente, eu tenho xy, eu tenho x, eu tenho y, eu tenho x ao quadrado, eu tenho x novamente, que eu vou ter que elevar ao quadrado, como eu falei, é diferente. Está faltando o n. O n o que, que é? É meu número de amostras. É o número de registros que você tem para aquela tabela sumarizada. Então, pensando assim, bem rapidamente, como que eu conto o número de registros dessa tabela sumarizada aqui? Posso contar os distintos dias que eu tenho, porque eu sei que cada dia é único aqui, né? É uma tabela sumarizada agrupada por dia. Então, vamos criar o meu coeficiente de correlação. Vou vir em medidas, criar uma nova medida. Coeficiente. Coeficiente. Então, primeiro eu vou ter que declarar uma outra variável aqui, que vai ser minha variável n. Ela vai ser um distinct count da minha KPI Summarized Date, certo? E aí eu vou dar um return. E agora sim, a minha fórmula. A gente vai traduzir isso em DAX. Então, vamos ver aqui. É uma divisão, já vou chamar a minha função divide. Tá? Sempre recomendo usar essa função aqui. O numerador, ele é o n. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Deixa eu copiar aqui para ficar mais rápido para a gente. Então, o numerador, né? Ele vai ser esse carinha aqui. Vou colocar entre parênteses. Um n vezes o xy menos o x vezes o y. Tá? Importante ressaltar isso. Isso aqui é diferente disso aqui. Por isso o cálculo anterior. E aí, o denominador vai ser, vou chamar a função de raiz quadrada, né? SQRT, squared, desse carinha aqui. Então, n vezes, se eu vou dar raiz quadrada de n vezes x ao quadrado, e o x vezes x, na verdade o x ao quadrado é aqui, e aqui é o x vezes x, é o que eu chamei de x2, tá? E aqui é aquela variável coeficiente x elevado ao quadrado, coisas diferentes. E aí eu multiplico isso pelo n, é a mesma lógica para o y, tá? N vezes o y ao quadrado, menos o y, tá? N vezes o y vezes y, menos o coeficiente y ao quadrado. E aí eu fecho isso aqui, fecho essa raiz quadrada aqui, esse será o meu numerador, e aqui no final eu coloco um zero, só para caso dê algum erro, a minha divisão não retorne um erro, tá? Retorne zero. Coeficiente de correlação feito. Agora só nos resta montar o visual. E aí eu vou utilizar para isso uma matriz. Tá bom, gente? Só uma pequena correção aqui nas fórmulas dos coeficientes, tá? Se vocês perceberem, copiei aqui a primeira parte do x e esqueci de mudar esse current x. Antes estava current x para todos, né? Tanto para essa parte aqui como para aqui. Não, na verdade, na coluna y que você está criando nessa tabela virtual, você vai colocar as condições apontando para o current y, tá certo? Porque cada um vai analisar o que está sendo selecionado em cada lista, tá? Current x é o que está sendo selecionado na lista 1, KPI list 1, e o current y, lista 2. Então, vamos aqui para a criação do nosso visual, nossa matriz. Então, clico aqui no visual de matriz e trago aqui o KPI. No lugar de linhas, eu trago o valor que eu tenho na minha primeira lista, com os nomes das minhas medidas, e o valor de coluna, trago o que está na segunda lista. Isso aqui vai se arrumar sozinho a hora que eu colocar o meu coeficiente de correlação. Porque meio que o meu coeficiente de correlação, ele criou uma tabela virtual, né? Dentro de todas essas outras medidas que estão sendo usadas por eles. Ele criou uma tabela virtual onde essas duas tabelas estão se relacionando, tá? Então, por isso, o coeficiente de correlação, ele funciona aqui e aparece certinho já, sem eu ter necessidade de criar alguma relação entre as listas auxiliares aqui que eu criei. E aqui a gente já tem a nossa tabela com os valores, tá? E o resto, para ter aquele visual bonito, colorido,
é tudo questão de formatação. Mas aqui eu já tenho um coeficiente de correlação. Por exemplo, vamos analisar aqui primeiro a diagonal. A gente consegue checar se está tudo certinho. Se a correlação entre meu M1 e M1 for 1, né? Porque se um M1 de uma tabela precisa ser igual ao M1 da outra. Então, subiu um, sobe um na outra, né? Estão querendo dizer a mesma coisa. E isso se aplica a todas as outras medidas. Mas, por exemplo, aqui uma correlação de 0,90 M3 e M4 me diz aí que eles têm essas duas medidas aí, tem uma correlação muito forte positivamente. Então, elas sobem assim, por exemplo, se a M4 sobe, é muito provável que a M3 vá subir também. Do outro lado, a M3 ela tem uma correlação aqui negativa forte, forte. Média seria aí menos 0,5, menos 0,6, é um pouco forte aqui com a M5. Então, quer dizer que quando a M5 sobe, a probabilidade da M3, a maior probabilidade é dela descer, tá bom? Do valor. Então, vamos aqui formatar para deixar nosso visual bem bonito aqui e apresentável, tá? Bom, para meios funcionais, né? Assim, se você quiser saber um valor, isso aqui tá bom, mas se você quiser apresentar isso num dashboard que vai ser usado assim, e geralmente esses números são muito bons, fornecem uma análise visual muito boa quando a gente complementa com um gradiente de cores, tá? Uma matriz aí de correlação. Então vamos lá. Vamos primeiro tirar o subtotal, a gente não vai precisar disso. E para eu ter essa formatação condicional, eu, na verdade, venho aqui em Conditional Formatting, Background. Primeiro vamos no Background e depois aplicar a mesma formatação para a cor da fonte, tá? Aqui a gente vai escolher um valor de gradiente, geralmente o que é mais utilizado para matriz de correlação é a cor vermelha para valores negativos e pode ser azul ou verde, vamos deixar azul aqui para correlação mais positivas. Não vou adicionar uma cor no meio, tá? Poderia, mas acho que vai ficar muito, muito bagunçado. Acho que duas é suficiente para ter uma análise boa aqui. E aqui eu posso aumentar o tamanho dos meus valores, tá? Para ficar bem uma matrizona mais quadrada. Deixa eu ver se o column headers... Não vai aumentar muito o tamanho da minha célula. Mas já está ficando algo um pouco mais quadrado, deixa eu ver. Certo? E aí eu posso tanto, né, fazer um... Se eu quiser deixar mais quadrado, dá para eu ir arrastando. Enfim, dá para brincar com um pouco com o tamanho aqui. Mas isso aqui ainda bom. A cor a gente já conseguiu colocar, então quanto mais azul, mais forte esse azul, mais positiva é a minha correlação. Quanto mais forte o vermelho, mais negativa. Os que são vermelho fraquinho, eles têm uma correlação negativa, mas não são tão fortes. O que tem um azul meio fraquinho é uma correlação positiva, mas não é tão forte, né? A gente pode pôr até cores um pouco mais fortes aqui. Deixa eu ver um vermelho mais forte. E um azul mais forte. Bom, beleza, aqui ficou bem forte. Mas vamos seguindo aqui para formatação condicional agora da fonte, tá? Para realmente replicar o visual que eu tinha feito. A gente vai configurar a fonte, e aí como eu mudei a cor, deixa eu ver aqui. Como eu mudei a cor, conditional format, background, deixa eu... Tá? Só vou clicar, dar dois cliques aqui, ó, para essas cores aparecerem nas Recent Colors. Vamos ver se apareceu. Não. Então, eu vou voltar as cores que estavam, só para ficar mais fácil de eu selecionar, não precisar copiar o código e tudo, tá? Vou pegar as cores padrões aqui. Deixa eu ver se com azul escuro. O azul escuro ficou legal. E formatação da fonte. E aí a cor da fonte vai ser baseado aqui no valor do coeficiente, né? E o valor da fonte eu vou colocar a mesma condição que eu coloquei para o meu background.
e aí você tem a sua tabela matriz de coeficiente de correlação, tá bom? E aí você tem aqui a funcionalidade de tooltip, se eu não me engano. Deixa eu ver se está aparecendo. Tooltips. Aqui. E aí, quando você... o visual da maneira que eu fiz, né, no meu projeto, eu deixei assim, e deixei a tooltip habilitada, eu deixei a tooltip padrão mesmo, tá? Que mostra quais os dois KPIs selecionados, e aí eu posso até chamar esse valor de KPI 1, KPI 2 e correlation coefficient. E aí, a minha tooltip mostra aí os dois KPIs e o coeficiente de correlação sempre quando você for passar o cursor, tá? E aí, você pode modificar aqui o, o jeito aqui como estão os headers, né? Pode colocar uma grid line, uma grid. Pode fazer isso para ficarem um pouco mais espaçadas e ser mais fácil assim de você determinar o que está dando match com o que aqui. E isso aqui também complementa o primeiro visual que a gente fez, tá bom? Porque isso aqui é uma análise temporal aí da relação entre duas variáveis. Aqui é uma análise mais sumarizada, assim. A gente selecionou um período de datas, tá? Estático. Esse aqui vai ser alimentado, cada vez que você for adicionando dados, isso aqui vai aumentar, tá? O eixo X. Mas isso aqui a gente selecionou, pré-selecionou um período de datas aí, que está na nossa tabela aqui, KPI Summarized, tá? No caso, a gente não colocou limite. Então tá. No meu projeto eu coloquei um limite, e é sempre indicado, como eu falei para vocês, eu expliquei isso anteriormente, tá? Coloque um limite aí, se você estiver lidando com dados reais, mas por causa do gap que pode ter entre a alimentação, né, de dados aí, de diferentes fontes de dados. Talvez você tenha um dado numa hora, mas ainda não recebeu o outro dado. E aí, quando for calcular o coeficiente de correlação, que é um agrupamento, assim, né? Ele não vai considerar que só o mês atual está faltando dado. Ele vai considerar que, assim, ele vai juntar tudo e aquele KPI vai ficar com um gap ali, né? E não importa se o gap está no mês atual ou no mês seguinte. Mas por que eu falo para limitar os dados? Para você saber que você tem todos os dados ali. E coeficiente de correlação também é uma métrica que, em doses assim diárias, ele não tende a mudar tanto. Porque, por exemplo, ele está pegando valores aqui desde há 2 anos. Então, ele está calculando um KPI com base em 2 anos, né? um coeficiente. Se você for imputando dado, o dado diário, ou talvez de um mês, não vai impactar tanto na mudança do coeficiente de correlação. Seria interessante, tipo, fechar o ano com os KPIs, ou sei lá, fechar o trimestre, e aí calcular um novo coeficiente de correlação, tá? Então, essas são as duas análises. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal. Quem quiser apoiar o projeto, de qualquer maneira, só entrar em contato, ou aqui no YouTube, ou na nossa página no Instagram. Segue na página no Instagram também. Valeu, galera!